Turma, seguinte, na aula de hoje a gente vai dar uma relembrada bacana no plano cartesiano, né? Um tópico que vocês acompanham aí desde o sétimo ano, e a gente vai dar uma revisada no plano cartesiano agora para a gente poder ir se aprofundando cada vez mais nesse tópico, tá? É um tópico bastante importante, é um tópico que a gente vai continuar vendo sobre ainda no ensino médio de vocês, tá bom? Então vamos lá para poder dar uma revisada bacana sobre isso daqui. Olha lá. Quando estudamos o conjunto dos números reais, identificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo da reta a seguir. Então aqui eu passei para vocês o exemplo de uma reta numérica, né? Em uma reta numérica, o zero é aquele valor que divide os nossos números positivos dos nossos números negativos, tá bom? Em uma reta numérica, da esquerda para a direita os números aumentam e da direita para a esquerda os números diminuem, tá bom? Esse ponto zero aqui, ó, que é o ponto de origem, ele meio que espelha a reta numérica entre valores positivos e valores negativos, tá bom? Então, é de extrema importância que vocês estejam familiarizados com a reta numérica, tá bom? O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então, no momento em que eu falo retas perpendiculares, né, vocês, como estão no nono ano, já tem que estar bastante afiados em relação a esse termo, perpendiculares, tá? Retas perpendiculares são aquelas retas em que uma está na vertical, a outra na horizontal, formando ângulos de 90 graus entre si, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho uma reta na vertical e uma reta na horizontal. E essas duas retas, qualquer reta quando se cruza, quaisquer duas retas quando se cruzam formam quatro ângulos. Quando a gente tem retas perpendiculares, esses quatro ângulos formados são ângulos retos, tá bom? Ângulos de 90 graus, tá? Então aqui tem um pequeno esboço já do que seria um plano cartesiano, tá? O plano cartesiano nada mais é do que uma maneira de localizarmos alguns pontos em um plano, tá bom? A gente possui coordenadas, tal qual um mapa, por exemplo, de geografia também possui suas coordenadas de latitude e longitude, tá bom? Então, para que servem essas retas? Para a gente saber o quão acima ou abaixo está o ponto, ou quão para a direita ou para a esquerda vai estar o ponto. Tudo bem? Então, passando para o próximo slide, a gente vê aqui, ó, que essas duas retas, né, a reta vertical e a reta horizontal, ela divide o plano cartesiano em quadrantes. São 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante do lado superior direito, esse lado aqui, tá? Vocês precisam fixar esse lado como primeiro quadrante. Para descobrir os demais é só você girar no sentido anti-horário, tá bom? Sentido anti-horário é o sentido que vai ao contrário dos ponteiros de um relógio. Então a gente tem o primeiro quadrante aqui, segundo quadrante de cá, terceiro quadrante aqui embaixo, quarto quadrante aqui embaixo. Tudo bem? A reta horizontal ela é denominada de eixo das abscissas e representada por x, sendo x pertencente ao conjunto dos reais. E a reta vertical é denominada de eixo das ordenadas e representada por y, sendo que y pertence também aos reais, tá bom? Então, esses são termos, abscissas e ordenadas, são termos que vocês precisam fixar na mente de vocês, porque a gente
não fica usando tanto a nomenclatura de eixo X e eixo Y, mas sim eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Tudo bem? Olha só, denomina-se par ordenado ao par x, né? A gente representa o par ordenado dessa forma aqui, entre parênteses, tá? E uma vírgula separando a coordenada em x do lado esquerdo e a coordenada em y do lado direito, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, x, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, y. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, a sua coordenada em x é 0 e em y também é 0. Então vamos lá. É de extrema importância que vocês saibam que o x, a coordenada em x, sempre vem primeiro do que a coordenada em y quando a gente vai representar o par ordenado, tá bom? O contrário não pode acontecer de forma alguma. E aqui, olha só, nesses eixos aqui a gente consegue ver a representação dos sinais, né, das coordenadas. Então, no eixo x, o lado direito é o eixo, a parte positiva do eixo, e o lado esquerdo é a parte negativa do eixo. E em y, né, no eixo das ordenadas, a parte de cima é a parte positiva e a parte de baixo é a parte negativa. Então, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, ele vai ter ambos os sinais positivos. Qualquer ponto que esteja no segundo quadrante tem sinal negativo em x e positivo em y. No terceiro quadrante, ambos os sinais são negativos. No quarto quadrante, tem sinal positivo em x, negativo em y. Aqui, aqui a gente já consegue ver um exemplo claro da representação de pontos no plano cartesiano partindo de pares ordenados. Então, olha só. Note que o ponto A, 2, vírgula, essa vírgula aqui, gente, é muito importante vocês saberem que ela não é a vírgula de número decimal. Ela é uma vírgula que simplesmente é usada para separar a coordenada das abscissas e separar a coordenada das ordenadas, tá bom? Vamos lá. Note que o ponto A, 2 menos 3, está no quarto quadrante. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. 2, lembrando sempre, abscissas, primeiro, x. Olha só a coordenada dele em x2. Em y, que é o eixo das ordenadas, menos 3. Então, menos 3 aqui embaixo. A gente faz essa representação, olha só. A gente pega a coordenada aqui 2 em x e a gente vai pontilhando paralelo ao eixo y, a gente vai pontilhando até atingir a marca do menos 3. A gente pontilha o menos 3 aqui paralelo ao eixo x e no encontro dessas duas linhas pontilhadas a gente marca o ponto e representa esse ponto aqui, tá? E aqui está falando, olha só, o ponto B, que é menos 5 e 1, está no segundo quadrante. Menos 5 em x, 1 em y. Então, olha só, no eixo x o menos 5 está bem para cá, do lado esquerdo, né? E o 1 em y está na parte de cima. Faz o pontilhado, lembrando, olha só, no y aqui você vai pontilhar paralelo ao eixo x. E a coordenada em x você vai pontilhar paralelo ao eixo y. No ponto de encontro, você faz a representação do ponto aqui, ponto B. Tudo bem? Quando a gente tem, esses pontos aqui, ó, como exemplo, num plano cartesiano, e o plano esteja pedindo para a gente fazer determinar as coordenadas dos pontos, é só a gente agir da mesma maneira, tá?
Nesse plano aqui em específico, não está sendo representado para a gente os valores, mas como a gente sabe que isso aqui é uma malha quadriculada, a gente representa cada pontinho de encontro aqui, ó, dessas retas, né, cada vérticezinho desse, como uma unidade. Então, olha só, o ponto A, por exemplo, ele tá, primeiro a gente representa em x, ele tá, olha só, aqui. Então, olha só, aqui é o ponto 0, 1, 2, 3, 3 em x, e em y, olha só, em y aqui está de cá, bem aqui. Então, 0, 1, 2, então a gente tem 2 em y. Então, como a gente representa o par ordenado, abre parênteses, 3,2, fecha parênteses. Olha só, ponto A aqui, o ponto B a gente tem menos 3 em x, olha só, aqui é 0, menos 1, menos 2, menos 3, tá lá. E em y a gente tem 0, 1, 2, 3, tá aqui. Então, menos 3, 3, representado. O ponto C está no ponto de origem. Ponto de origem, ele vale 0 para os dois eixos. Então, é simplesmente a gente representar por 0,0 aqui. O ponto D está sendo representado em menos 3. Olha só que o ponto D é o inverso do ponto A. O ponto A é 3 e 2. E o ponto D é menos 3, menos 2. E esse ponto E aqui, ó, 1 em x, olha só, 0, 1, tá aqui. E em y, 0, 1, 2, 3. Só que lembrando, negativo. Então, 1 em x, menos 3 em y. Tudo bem? Então, essa aula de hoje foi uma aula para poder dar uma relembrada no plano cartesiano. Vocês precisam estar extremamente afiados em relação a localizar pontos, fazer a representação de pares ordenados, porque nas nossas próximas aulas a gente já vai se aprofundar bastante. A gente vai ver pontos médios de coordenadas no plano cartesiano e por aí vai, tá bom? Qualquer dúvida, gente, procure lá pelo Google Classroom. O número do meu WhatsApp está disponível no mural. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, até a próxima.